Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Olha aí o mindfulness, né? Se manter no momento atual, né? Se manter no agora, não no futuro, tentando planejar ou pensar, né, o que ele vai conseguir e nem se lamentar pelo que passou, pelo que ele perdeu, né? Então aqui Krishna começa a instruir Arjuna sobre a yoga, né? E o que é a yoga? A raiz da yoga, né, no sânscrito significa conexão, significa se conectar a algo. Então a palavra yoga ela se refere a uma conexão direta com Deus, né? Então essa conexão Krishna está começando a passar para Arjuna aqui um processo que vai dar uma transformação na mentalidade de Arjuna. Então, ao longo do Bhagavad Gita, a gente vai ver que Arjuna ele passa por toda uma transformação, assim como a gente. Ele passa por toda uma transformação. Ele começa como aquela pessoa que é leiga, né, que não sabe muito da vida espiritual, ele tem apenas uma visão limitada, né, dessa situação. E aqui Krishna começa a instruir ele para que ele mude essa mentalidade. Então, nos próximos versos, a gente vai ver que ele recebe praticamente uma iniciação, né? Uma iniciação. Ele passa do Arjuna comum para Arjuna, o Stitadir, né? Que Krishna começa a falar sobre o Stitadir. O Stitadir Muni significa aquele sábio de mente estável. O sábio que a mentalidade dele não se desvia de forma alguma de algum objetivo que ele já tem destinado. Então aqui Krishna começa a falar para Arjuna se fixar em yoga. E ele... é isso. Então vamos pro verso 49. Aí se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, né, em relação ao que a gente tá estudando aqui, mesmo que fuja, né, um pouco do assunto, pode ficar à vontade, tá? Então, texto 49. Durena hiya varam karma. Durena hi avaram karma. Buddhi yoga dananjaya. Buddhi yoga dananjaya. Buddho sharanam anvicha. Buru sharanam anvicha. Kripana falahe tavaha. Kripana falahe tavaha. Jales. Opa. Ó Danajaya, por meio do serviço devocional, mantém todas as atividades abomináveis bem distantes, e com essa consciência, rende-te ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. Né? Aqui, né, esse mesquinhos, ele também, no sânscrito, na primeira linha, ele está como avaran, né? Ou seja, os avaros, as pessoas mesquinhas, né? E que desejam todo o resultado somente para si, né? Sem pensar no próximo, sem pensar em vida espiritual, sem pensar em nada. Esses são os avaros, né? Ou como é descrito também, né? Na última linha aqui, os Kripana, né? Kripana são avarentos, são pessoas mesquinhas, né? De mentalidade muito pequena. E aqui Krishna trata Arjuna como Dhananjaya, né? A gente tinha comentado que Krishna, né, chama Arjuna de certos nomes e Arjuna também chama Krishna de certos nomes para,
né, descrever assim certas qualidades. Então, Dhananjaya é o conquistador de riquezas, né? Dhananjaya significa aquele que conquistou muita riqueza, porque quando os Pandavas, né, quando os 5 irmãos, junto com a mãe Draupadi, né, aliás, junto com a mãe Kunti Devi, né, foram exilados e eles conseguiram novamente, né, construir um reino para eles, né, onde várias pessoas abandonaram a capital de Hastinapura, aonde Dhritarashtra, o rei cego, né, que causou, na verdade não causou, né, mas ele fez parte, né, de tudo que está acontecendo aqui. Ele foi uma peça fundamental, né, para que essa guerra acontecesse. E muitas pessoas não estavam satisfeitas, né, com a administração dele, porque tinha os Pandavas realmente como pessoas santas, né? E quando os Pandavas construíram, né, um império num lugar totalmente isolado, onde era impossível construir qualquer coisa, mas porque Krishna estava presente, porque eles tinham essas bênçãos de vários semideuses devido a isso também, eles conseguiram construir uma capital incrível, que o próprio arquiteto dessa capital foi um semideus chamado, né, Kuvera. Então, então aqui, essas pessoas abandonaram Hastinapura e foram viver com os Pandavas nessa capital. E para que pudesse ser executado um grande sacrifício, né, para agradar tanto os semideuses quanto a suprema personalidade de Deus, que ia ser honrada perante milhares de pessoas numa assembleia, e o Yudhishthira, que é o irmão mais velho, que seria aquele que assumiria o trono, né, ele pediu para os 5 irmãos irem em diferentes direções para conseguir opulência material para que esse sacrifício pudesse ser executado. Então, Arjuna, ele derrotou muitos guerreiros, né, e através dessa derrota, né, essas pessoas ficaram assim extremamente impressionadas com a arte militar que Arjuna tinha, e de bom grado, sabendo, né, desse sacrifício que ia ser feito para a suprema personalidade de Deus, eles deram de bom grado várias riquezas, né, para que esse sacrifício pudesse ser executado. Então, aqui, Krishna se dirige a Arjuna como o conquistador de riqueza, aquele que conseguiu muita opulência para que esse sacrifício pudesse ser executados, né? Então, aqui ele fala que Arjuna não deve ter essa mentalidade mesquinha, né, de benefício pessoal, e deve realmente ter uma visão ampla do que realmente, né, está por trás de tudo. Então, texto 50. Buddhiyuktu jahatiha. Buddhiyukto jahatiha. Ube sukrita duskrite. Ube sukrita duskrite. Tasmad yogaya yujaswa. Tasmad yugaya yaji asva. Yoga karma sukaushalam. Yoga karma kaushalam. Fernanda, quer ler a tradução? Você tem aí? Tenho sim. Fui pegar meu óculos, inclusive. Aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho. Então é interessante, né, que esse duskrita, sukrita e duskrita, né, é felicidade e aflição, ou felicidade e sofrimento.
Krishna aconselha Arjuna a se manter acima dessas dualidades, com a yoga, né, com essa conexão direta com Deus. Então, a yoga é descrita como a arte de todo o trabalho, porque justamente nos dá, né, essa possibilidade de conhecer Deus e conhecer a gente mesmo. Então, esse daqui, na verdade, tem uma certa ligação, né, com o verso anterior. Eu cometi um erro, né, no verso anterior, porque não foi Kuvera. Kuvera é encarregado ele é tipo um contador, né, dos semideuses, não é o arquiteto. E quem construiu essa nova capital foi um demônio chamado Maya Danava. Maya Danava era um demônio que o poder místico dele e a inteligência que ele tinha, ele criava coisas que eram, né, para a gente assim fora do comum, né? Então tem vários relatos que ele criou aeroplanos voadores, né, que são considerados como vimanas nos Vedas, ou aqui para a gente, né, são considerados como OVNIs ou UFOs. Então são criações desse Maya Danava, né? Então, essa capital, né, que os Pandavas construíram foi criada, né, por Maya Danava. Então, desculpa aí o erro. Bhagavan, Oi? eu tenho uma pergunta. Você falou sobre esse demônio. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa na astrologia védica falando sobre os asuras. Não sei se é a mesma coisa. E ela dizendo que a nossa concepção de demônio não tem a ver com essa concepção dos asuras, que eu não sei qual é esse demônio que você está falando, mas ela dizia assim que, diferentemente do nosso entendimento, né, o demônio ali, naquele caso, ele não seria um demônio, né? São várias energias, né, chamadas demoníacas. E os asuras, eles não são rechaçados, não são assim como a gente vê aquela coisa de como é que exorcizar, né, botar para fora, como se não existisse. Não, eles fazem parte daquele contexto. Eles têm também possibilidades de acesso que talvez facilitem a vida. E aí eu fico lembrando também do que existe no Candomblé, que é o Exu, que a gente, sei lá, a sociedade interpreta como um demônio e algo horrível, mas no Candomblé o Exu é o mensageiro, ele que faz a ponte entre o invisível e o visível. Sem Exu não existe uma gira, sem Exu não existe nada, porque não tem essa conexão. Então, quando você fala aí de demônios, o que é um demônio nesse contexto do Bhagavad Gita? Mais adiante, né, Krishna vai falar sobre as naturezas divinas e demoníacas. Os asuras, né, a tradução, né, de asura significa demônio. Só que o demônio na cultura védica realmente ele não é somente aquela personalidade, né, com os chifrinhos, rabo, com a ponta, né, e asas e tal, mas é denominado aquelas pessoas que não estão nem aí para a vida espiritual. Aqui Krishna ele começa a entrar nesse assunto, né? Porque aqui Krishna começa a falar sobre o karma de uma forma um pouco indireta ainda, né? Ou seja, ele fala que pelo serviço devocional, tanto as boas quanto as más ações, né? Isso é karma. Porque quando a gente executa uma ação, a gente obtém, se a ação for boa, né? Recebe algo bom, mesmo não querendo. Se a ação for ruim, recebe algo ruim. E existe também um outro tipo de karma que é chamado de vikarma. Então, existe o karma, ação e reação, existe o akarma, que é uma ação que não gera uma reação, ou seja, que é o serviço devocional, né, para Deus. Tudo que você faz para Deus, de coração, realmente de coração, não vai te gerar uma reação nesse mundo. Ela vai te gerar uma reação transcendental, uma reação que está fora dos padrões que a gente conhece. Então, é algo que te conecta, né, a Deus. E você não tem
digamos, uma reação nesse mundo. Você faz e é como se você não estivesse fazendo. Então, ela é espiritual. E existe um outro karma, que ele é chamado de vikarma. Então, o vikarma é justamente as pessoas com mentalidades demoníacas que optam por essa linha, vamos dizer, né? Porque vikarma significa eu não tô nem aí para nada, sabe? Eu quero desfrutar, eu quero conseguir, eu quero conquistar, não importa quem eu vou ferir, quem eu vou machucar, quem eu vou ter que passar por cima, não tô nem aí. A vida é uma só e eu vou fazer acontecer do jeito que eu acho que deve ser, sem me importar com ninguém. Então, essa mentalidade nos Vedas é conhecida como mentalidade assúrica, né? Mentalidade demoníaca, porque Deus não existe, o mundo está aí para ser vivido, né? E vamos curtir assim da melhor forma possível, sem pensar no amanhã. Então, essa é considerada uma mentalidade demoníaca. E nos Vedas, assim, a gente vê que essa mentalidade demoníaca tem, assim, consequências terríveis, né? Pessoas que ousaram, né, levar uma vida assim, os Vedas contam a história de personalidades que tiveram, assim, um fim terrível, né? E aí segue um fluxo só de degradação, né? Não só nessa vida, como em outras também. Então, o bom mesmo é a gente se manter no karma e no akarma. O bom mesmo é a gente tentar alcançar o akarma, né? Serviço devocional, para assim a gente sair, né, desse ciclo de bom e ruim, ganhos e perdas, vitórias, derrotas, que é o que Krishna está falando para Arjuna aqui. Se mantém acima de tudo isso, né, para que assim você fixe sua consciência em algo transcendental. E isso é yoga, né? Então, né, o verso 51, esse é um verso que Prabhupada gostava muito. Prabhupada, em mais de 150 aulas, né, que eu escutei uma vez, que Hridayananda Maharaj cita, né, mais de 150 aulas que ele participou pessoalmente, né, com Prabhupada, ele viu que nessas 150 aulas Prabhupada citou esse mesmo verso, né? Karma Jambudiyuktahi Karma Jambudiyuktahi Falantyakva Manishinaha Falantyaktua Manishinaha Janma Banda Vinirmukta Janma Bandha Vinirmukta Padanga Chantyanamayam. Padam Gachanti Anamayam. E o Mara quer ler? Tem a tradução? Maria, tem a tradução aí no seu livro? Não tem? Então eu vou de novo. Ocupando-se nesse serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se dos resultados do trabalho no mundo material. Desse modo, ficam livres do ciclo de nascimentos e mortes e passam a viver além de todas as misérias, voltando ao Supremo. Então é interessante aqui, né? Aqui Krishna começa de uma forma indireta a apresentar a Arjuna o Stitadir Muni, né? O sábio de mente estável, ou aquela pessoa que só tem um objetivo nessa vida, né? Ela chegou à conclusão de que
né, esse mundo material me traz problemas, misérias, frustrações, decepções, lamentações, e ela compreendeu que eu não quero mais isso para mim. Então, ela começa a dedicar sua vida em busca de algo que ela acredita que vai dar realmente um conforto para ela. Então, ela saiu da plataforma material e está buscando algo que ela só acredita, ela não vê, ela não experimenta, mas ela tem uma fé inabalável de que esse caminho vai trazer para ela uma realização que nada nesse mundo pode oferecer. Então, esses são chamados os Stitadir Munis. E aqui Arjuna, aqui Krishna fala para Arjuna, né, começa a dar uma sinopse de quão determinadas são essas personalidades. Nada desvia elas. E aqui ele não está falando somente, né, do devoto Hare Krishna. Não, aqui ele está falando do devoto. O devoto significa aquela pessoa que vive, né, com um propósito. Ou seja, ela faz um voto e segue esse voto, né, uma disciplina. Ela segue uma disciplina, né, que vai trazer para ela um resultado surpreendente no final. Então, mais adiante aqui, né, nos próximos versos, Krishna fala que isso é possível. Imagina, Deus fala que isso é possível mesmo nessa vida. Então, isso não é destinado a uma classe de pessoas, a um grupo fechado, não é a qualquer pessoa que queira seguir um propósito. Então, vamos para o verso 52. Yadate moha kalilam Yadate moha kalilam Bodhirvya tarishyati Bodhirvyati taristati Tadagatansi nirvedam Tadagantansi nirvedam Shrotavyasya shutasya cha Shotayasya Shwatasya cha. Quando tua inteligência tiver cruzado a densa floresta da ilusão, tornar-te-ás indiferente a tudo, o que se ouviu e a tudo o que se há de ouvir. Então aqui vem a preparação, né? Preparação. Então Krishna fala que quando Arjuna não mais, né, estiver iludido com vitória, derrota, ganho, perda, sucesso, fracasso, bom ou ruim, ou seja, a dualidade do mundo, ou mais aprofundado na seção que trata de Karma Kanda, ou seja, o toma lá da cá, né, o sacrifício em prol de algo material. Quando Arjuna não mais se confundir com essas coisas, aí sim ele vai estar preparado para dar um salto, né? E esse salto só é dado por pessoas que ousam acreditar em algo que não se pode ver. Então, a vida espiritual é assim, né? Como a gente, né, comentou no último estudo, que você dá um passo à frente e é como se você jogasse uma granada atrás, né? Uma bomba para trás. Então, não tem mais como voltar, né? Você só tem um caminho. É sempre em frente, né? Então, depois né, de experienciar ou experimentar algo, é impossível a gente voltar atrás, né, e fazer de conta que não existe ou que não aconteceu, porque aquilo fica martelando, né, porque essa é a nossa verdadeira natureza, o lado espiritual. Quando a gente experimenta algo espiritual, não tem mais como voltar atrás, é só dali para frente. Então, Krishna fala para Arjuna que ele deve se manter acima dessa floresta de ilusão, né, que é a seção Karma Kanda, a seção de
de sacrifícios em prol de trocas materiais. Isso é chamado de floresta, que ilude, uma floresta que ilude a alma condicionada, dando para ela prazeres temporários que fazem com que ela perca o foco original, o foco real da vida espiritual. Então, quando a pessoa supera essa floresta da ilusão, aí sim ela entra no famoso nirvana, que nir significa sem, e vana, floresta, árvores, sem floresta. Não existe mais a floresta da ilusão, existe a equanimidade, existe assim uma visão transcendental de tudo. Então esse verso ele resume mais ou menos isso, E aqui no 53, no verso 53, aqui entra de fato, a mentalidade do Sthita Dhirmuni. Aqui Krishna já começa a falar do Sthita Dhirmuni, que é o que faz com que Arjuna comece a, nossa, quem é essa pessoa, Eu quero saber mais sobre ela. Então, verso 53. Shruti vipratipanate Shruti vipratipanante yadastasyati nischala yadastayasyati nichakala samadhavachala buddhis samadhavachala buddhis tada yogam avapsyasi. tadayangam avapsyasi. Fernanda? Desculpa. Quando sua mente deixar de perturbar-se pela linguagem florida dos Vedas, e quando se fixar no transe da autorrealização, você então terá atingido a consciência divina. Então, isso se chama samadhi, O samadhi, o samadou, que está traduzido ali, samadou. Então, o samadhi, ele é descrito assim como autorrealização também, porque em samadhi a pessoa já não mais age nesse mundo. Não que ela fique parada, sentada, meditando somente, não. Ela faz exatamente tudo o que as outras pessoas, normais fazem, em termos de trabalho, ocupação, enfim, ela faz exatamente tudo o que os outros fazem, porém, a consciência dela já está numa plataforma transcendental, ou seja, ela já está situada no akarma. Ela não mais se influencia com as atividades dela nesse mundo, ou seja, tudo que ela faz aqui não gera uma reação, porque como Deus está no centro da vida dela e tudo que ela está fazendo é como uma oferenda para Deus, ela já não gera mais as reações. Ou seja, tudo que ela está gerando é a karma, é transcendental, é um serviço devocional. Então, Krishna alerta Arjuna aqui sobre a linguagem florida dos Vedas, Os Vedas, eles só têm importância, eles só são importantes porque falam da suprema personalidade de Deus. Fora isso, todas as outras partes, dos Vedas não têm, assim, uma importância real. Eles são importantes, é claro, porque, como foi falado, anteriormente, sobre as 4 classes de pessoas que se aproximam de Deus, o curioso, o aflito, o inquisitivo e o que busca conhecimento, Todas essas pessoas, elas têm que passar por um processo.
Então, esse processo, os Vedas, eles ajudam a esses buscadores compreenderem, no final, a quem eles realmente devem adorar e a quem eles devem servir. Então, eles têm essa importância nesse sentido, né? Para guiar a pessoa até a verdadeira renúncia, né? Que é renunciar os próprios interesses pessoais. Essa é a verdadeira renúncia. A verdadeira renúncia não é a pessoa, né, abandonar tudo que tem, ir para a floresta, largar tudo, não. A verdadeira renúncia é utilizar tudo que temos com uma consciência transcendental, com uma consciência correta, sabendo a quem realmente essas coisas pertencem. Porque no momento atual a gente acha que as coisas pertencem a gente, né? Mas não é verdade. Se a gente, né, tiver um infortúnio de abandonar o corpo nesse momento, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem no momento, vai ficar aqui, vai fazer parte da vida de uma outra pessoa, né? Então, ou seja, tudo pertence à pessoa suprema. E tudo que a gente tem está em nossas mãos apenas para que a gente possa cuidar da melhor forma possível e usar da melhor forma possível. Então, para todos esses buscadores, os Vedas guiam. Porque, por exemplo, se a pessoa está numa plataforma de querer só aproveitar e desfrutar o mundo, eu vou fazer os sacrifícios que os Vedas recomendam para que eu possa conseguir todos esses benefícios materiais. Só que vai chegar um momento, né, que a gente também comentou do Dharma, Artha, Kama e Moksha, né, Dharma, religião, religiosidade, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, né, o desfrute dos sentidos, né, o prazer dos sentidos, e Moksha, a liberação, todas elas têm que automaticamente passar por esse processo dos Vedas, mesmo que indiretamente. Então, a gente nasce na religião que os nossos pais têm, mesmo que a gente não siga. Futuramente a gente vai trabalhar para conquistar a nossa economia, nossa independência financeira. Depois a gente vai aproveitar a fase do desenvolvimento econômico. E aí vem a frustração, né? Porque, nossa, a vida é sempre a mesma, o desfrute é sempre o mesmo, o prazer é sempre igual. Eu quero algo melhor, eu quero algo que vai realmente me deixar satisfeito internamente. E aí a pessoa novamente se volta para a religião, que é o que vai trazer o resultado final, que é a liberação, né? Sem a pessoa passar por esses 4 estágios, é difícil a autorrealização e a liberação, né, chegarem até a mentalidade dessa pessoa. Porque isso tudo faz parte, né, de um crescimento diferente, né, do Sthita Dhir. O Sthita Dhir Muni, num determinado momento, ele já realizou que esse mundo não é para ele, né? Ele quer algo que está fora, né, desses parâmetros aqui. Então, ele vai buscar e vai dedicar toda a vida dele a fazer o que é certo. E o que é certo é aquilo que não prejudica ninguém, é aquilo que te dá prazer e também dá prazer para outras pessoas, né? Então, isso é uma atitude correta, né? Uma atitude certa. Então vamos lá para os 54. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Eu acabei me perdendo aqui, me distraindo na hora de ler, porque na astrologia védica, Mercúrio é chamado de Budi. E aí, nesse verso, foi que eu vi que a tradução de Budi, sei lá se é assim que se fala, é inteligência. E Mercúrio é o planeta da inteligência, né? Então, achei legal descobrir isso. Mas a minha pergunta é sobre esse conceito, né, que tem nesse verso que você falou de Samadhi. E você, no verso anterior, havia falado sobre o Nirvana. Eu tinha dúvida, eu achei que Nirvana fosse um
uma ideia do budismo, mas depois que eu vi que é das religiões indianas em geral, hindus em geral, né? Então, assim, o Nirvana, esse conceito de Nirvana também está no Bhagavad Gita, mas a minha pergunta é, assim, eu acho que existe uma diferença, claro, de Nirvana e Samadhi, são duas consciências transcendentais, mas seria o quê? O Samadhi a gente pode adquirir nessa vida e o Nirvana ele é transcendente? Não sei, fiquei um pouco confusa nesses conceitos. Se você puder dizer alguma coisa sobre isso. Então, o Nirvana, né, que as pessoas se referem ao budismo, ele é passado, né, para a gente, né, é passado para a gente como algo que é transcendental, né, que tá fora dessa realidade, ou que é a meta última, né? Buda é uma das encarnações de Krishna. Krishna teve 12 encarnações nesse planeta, né? Então ele veio, né, como Buda, né, Siddhartha Gautama, né, que é o precursor, né, do budismo. Hoje tem vários outros Budas, né? Tem Buda Sakyamuni, que é do Japão, porque Buda é um estado, né, um estado de consciência, né, o estado búdico, assim como no cristianismo, né, Cristo é o estado de consciência, né, não somente aquela personalidade que adquiriu aquilo, né, que adquiriu esse estágio de consciência. Então, Buda também significa um estado de consciência, e Krishna veio, né, como Buda, para tirar os Vedas das mãos das pessoas que estavam utilizando mal essa filosofia. Então, de certa forma, Buda pregou o impersonalismo, né? Ele, em ponto nenhum, o budismo ele fala sobre Deus ou fala sobre nossa relação com Deus. Ele apenas fala sobre o vazio que muitas pessoas, né, descreveram como sendo o nirvana. Só que o nirvana a gente alcança nessa vida mesmo, que é justamente a equanimidade, né? Você se tornar equânime acima dos 3 modos da natureza material, né? Ou seja, a bondade, a paixão, a ignorância, né? Você se mantém acima desses modos, que é o que Krishna está pedindo para Arjuna tentar alcançar, né? Se mantém acima dos 3 modos da natureza material, porque isso vai te dar uma mentalidade equânime, ou seja, a dualidade não mais vai fazer parte da tua vida. Você não vai mais se influenciar pelo bem, pelo mal, pelo bom, pelo ruim, pelo sucesso, pelo fracasso, porque nirvana significa isso. Você tá com uma consciência onde nada mais te perturba. Né? Por isso que o nirvana, né, ele é traduzido como sem floresta, né? Não existe mais a floresta da ilusão que te prende, né, nessa dualidade. Então você se mantém acima. E o samadhi significa você estar absolutamente conectado com Deus. Seja nas 3 formas, né, que você adora Deus. Então, as 3 formas é o Brahman, impessoal, que é o que o budismo considera, né, como sendo Deus, o vazio, o brilho, onde nada existe, né, só existe a consciência, que, segundo a literatura védica, quando você se funde, né, nesse brilho impessoal do corpo de Deus, você se torna Deus, que é o que o budismo prega, né? Você se torna Deus porque você entrou nessa luz. Só que Krishna fala que, além disso, tem outras coisas, porque a alma, ela é ativa por natureza, ela é feliz por natureza, ela tem pleno conhecimento absoluto de tudo. É a natureza da alma, né? Atividade eterna. E aí, quando você vai para esse vazio, né, para essa luz, você vai se sentir insatisfeito.
embora você esteja ali, né, relacionada com o brilho do corpo de Deus, esteja sentindo esse prazer, ainda assim você vai se sentir insatisfeita e vai ter que voltar para cá de novo, porque existe um caminho, né, para que você desenvolva essa nossa relação esquecida, essa relação adormecida com Deus, como uma personalidade. Porque em determinado momento os Vedas descreve que a gente está, vamos dizer que a gente foi, né, para essa luz, só que em determinado momento a gente vai começar a ouvir que existe atividades além disso, né? Você vai começar a ouvir que existe ação depois disso. E aí a curiosidade vai vir, né? Nossa, o que está acontecendo lá? E aí é dito que você volta para cá novamente para dar continuidade. Porque os Vedas descrevem que tentar se fundir com Deus, ou tentar se tornar Deus, é uma espécie de um suicídio espiritual. Porque você tenta se colocar numa posição a qual não é a nossa, né? Ou seja, a gente tem as mesmas qualidades de Deus, só que numa qualidade, aliás, numa quantidade diminuta. Então, a gente é e não é, né? Como a gente falou, né, também em outros estudos, é a igualdade e diferença simultaneamente, né? Achintya Beda Beda Tattva. Nós somos iguais e diferentes. Né? Iguais em qualidades, diferentes em quantidades. Como, né, um copo que a gente pode pegar a água do mar. A água tem as mesmas propriedades do mar, salgada, é água do oceano, mas a quantidade e a profundidade é de uma diferença, assim, incrível, né? Então, essa é a nossa diferença. Então, quem quiser anotar, do verso 54 até o último verso do capítulo 2, que é o verso 72, a gente vai entrar na sessão temática chamada Samadhi. Aqui a gente entra no Samadhi. Então, Krishna vai explicar para Arjuna o que é o Samadhi e como alcançar esse Samadhi, né? Que o Samadhi é você estar em conexão direta com Deus. Nada mais existe além disso, né? Então, você vive nesse mundo como se você não estivesse aqui mais. Você está em dois mundos ao mesmo tempo. Você está no mundo material, mas a sua consciência, a sua alma, o tempo todo está no mundo espiritual. Ou seja, tudo que ela faz aqui, ela está fazendo para Deus. Porque tudo que ela faz aqui, ela está vendo Deus agindo, né? Então, isso se chama Samadhi. Nada mais confunde a mentalidade dela. Então, aqui no verso 54, né, Krishna vai começar a falar isso. Então, na verdade, Arjuna vai começar a questionar, né? Arjuna começa a ter a dúvida dele, né? Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Stita pragyasya ka bhasha. Strita pratyasya kabasha. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Stita dhikim prabhasheta. Stita drishkim prabhasheta. Kinyasita vrajeta kim. Kinyasita vrajeta kim. Arjuna disse: Ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como fala e qual é a linguagem? Como se senta e como caminha? Então,
o Arjuna, né, se dirige a Krishna como Keshava, que é aquele que matou o demônio chamado Kesh, né, que era muito poderoso. Então, Krishna é chamado de Keshava. E aqui Arjuna começa a questionar Krishna. Nossa, quem é essa pessoa, né, que você está descrevendo aqui? Porque é muito longe da minha realidade. Então, eu quero saber como eu posso identificar essa pessoa. Então, aqui ele começa a fazer algumas perguntas. Quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está assim, absorta na transcendência, né? Como ela fala, qual é a sua linguagem e como se senta e caminha. Então, aqui tem uma questão que esse, né, ou se senta ou caminha, pode parecer assim uma coisa meio absurda, né? Poxa, como que a pessoa se senta? A pessoa se senta se sentando, né? Mas aqui, esse se senta, eu não sei se vocês já viram ou já presenciaram, assim, né, pessoalmente, a questão do assentar um nível, né? Por exemplo, você quer colocar um quadro na parede, então você tem que nivelar, né? Então, em algumas linguagens, isso se chama assentar, né? Você tem que assentar certinho ali para fazer a marcação correta. Então, tem um processo que, geralmente, né, você pega uma mangueira, pode ser uma mangueira de 1,20 m, ou do tamanho que você quer, coloca água nela até um nível que você quer que fique, né? E aí você mede, marca, né, o que você está querendo fazer, se é construir um muro, se é colocar um quadro, ou se é fazer uma cerca. Então você coloca, né, coloca um tijolo, por exemplo, e coloca o nível da água na medida daquele tijolo. E aí você estica a mangueira e coloca lá do outro lado, né, onde vai ser o outro tijolo. Então, ali com o nível da água totalmente assentado, sem estar naquele balanço, né, quando ele se assenta, aí você sabe o nível certo onde vai ficar, né, corretamente construído o seu muro. Então, esse caminha e esse se assenta tem exatamente esse contexto, né? Ou seja, como essa pessoa vai receber algo agradável ou desagradável na vida dela. Então, isso é considerado um assentamento, né? Como essa pessoa vai agir, né? Esse caminhar significa como a pessoa vai andar nesse mundo, né? Com a dualidade que o mundo oferece, como que ela vai se movimentar, quais serão as atitudes, as atividades dela, ou seja, ela vai estar agindo em karma, vikarma ou akarma, né? Então, como que essa pessoa age dentro desse mundo? Essa é a pergunta que a Arjuna está fazendo aqui, porque a Arjuna também conhecia várias almas autorrealizadas e ele não tinha visto nada de diferente a não ser a mentalidade da pessoa. Então, aqui ele está perguntando, nossa, mas como que é ter essa mentalidade? Como que eu vou agir nesse mundo? Como que eu vou receber e assimilar as coisas que estão sendo passadas para mim? E como que eu vou andar nesse mundo de problemas e felicidades e, né, como que essa pessoa age? Então, aqui, né, começa a sessão do Samadhi, 54 ao 72. Então, vamos para os 55. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Adakamam
Prajahati Yadakamam Sarvam Partha Manogatam Sarvam Partha Manogatam Atmani Evatmanatushta Atmani Evitmanatushta Stita Pragyasta Dochate. Strita Pajasnastadochate. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos, que surgem da trama mental, e quando sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então se diz que ele está em consciência transcendental pura. Então, aqui tudo começa com uma renúncia. A gente vê que tudo começa com a renúncia, que é chamado também uma fase sannyasa. Sannyasa significa um renunciante, né? Só que sannyasa também, né? Muitas vezes a gente vai ver vários títulos, né? Sannyasis, etc. Mas é uma oportunidade, né? Essa posição, né, de sannyasi, por exemplo, ela é uma oportunidade para que a gente possa treinar a verdadeira renúncia. Então, a verdadeira renúncia, ela é algo interno, ela não é algo externo, né? A gente até pode, né, renunciar a algo que a gente acredita que a gente tenha, né, embora não seja nosso, mas a gente pode afirmar que a gente está renunciando a algo e deu um branco aqui. Mas, enfim, a gente pode afirmar que está renunciando a algo que, no fundo, não nos pertence, né? É uma renúncia falsa. Assim como o Arjuna está querendo renunciar falsamente o dever dele. Todos temos um dever. A Arjuna não é diferente, ele tem o dever dele, ou seja, ele nasceu numa determinada família, ele nasceu com determinado humor, ele nasceu com determinado comportamento que não pode ser mudado. Ele não pode apenas ir para a floresta, sentar lá, meditar e praticar não violência, porque em um determinado momento ou outro, uma situação que vai mexer com os sentidos dele vai aparecer. E aí, como que ele vai lidar com isso? Então, ele já começa a fazer as perguntas, né? Como que essa personalidade, esse Stita Dirmuni, como que ele age nesse mundo e como que ele age nessas situações a qual eu me encontro? O que ele faria numa situação assim? Então, Krishna está falando para ele, tudo começa com a renúncia. E a renúncia é o quê? A renúncia é você renunciar àqueles pensamentos que vêm até você, dizendo que você não consegue, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Então, a verdadeira renúncia significa isso, ou seja, você não mais dá ouvidos para que, né, para tudo aquilo que a mente está ditando para você, para nós, né? O que a mente está ditando para a gente, porque a mente ela é um presente, ela é um presente que foi dado por Deus para que a gente possa viver tranquilamente nesse mundo, que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos e para que no final da vida a gente ainda possa voltar para o mundo espiritual, ao lado de Deus. Só que, ainda mais aqui no Ocidente, né, a gente não ganhou um manual de instruções, né, da mente. Então, a gente não sabe como lidar com ela. É como a gente ter uma faca muito afiada e a gente não saber lidar com ela.
A gente começa a se furar, a se cortar, a se machucar direto, porque a gente não tem o manual de como utilizar isso. E a mente é a mesma coisa. A mente, ela deve ser afiada todo dia. Ela deve ser afiadíssima. Só que, para que a gente possa, né, conseguir isso, a gente também tem que ter certas renúncias. E essas renúncias começam a não se identificar com o que a mente fala para a gente. A mente, ela quer o melhor sempre. Então, ela quer manter a gente sempre nessa zona de conforto. Então, quando um desafio aparece, que é o caso de Arjuna, e a gente viu a mentalidade de Arjuna aqui, não, eu não vou fazer isso, isso não é bom para mim, isso não vai trazer benefícios nem materiais, nem espirituais, isso não é bom, não é legal, não vou fazer. Então, a mente, ela quer sempre manter a gente na plataforma do conforto, né? A zona do conforto. Mas não que seja ruim, porque ela não quer que a gente sofra. Só que, ao mesmo tempo, ela não consegue perceber que o desconforto vai dar o que a gente realmente está buscando. Ou seja, progresso, uma consciência superior e realização progressiva, que muitas vezes a gente luta contra o problema que a gente está enfrentando, né? A desilusão, a decepção, a morte, e a gente tende a culpar os outros por uma escolha que a gente teve lá atrás. Então, tudo que acontece, né, conosco hoje são escolhas que a gente fez lá atrás. Então, Krishna está falando para Arjuna aqui, renuncia a tudo isso. Renuncia o que ficou lá atrás, porque não tem mais o que fazer. O que você tem agora, né? Agora você tem todos esses soldados aqui na tua frente dispostos a lutar e a matar todos vocês. Eles não estão pensando que tu está com compaixão deles, que tu está com pena da situação, porque as mulheres vão ficar viúvas, os filhos vão ficar órfãos. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão aqui todos dispostos a lutar e a que essa guerra aconteça. Então, renuncie essa mentalidade, Arjuna, porque isso vai fazer você subir um degrau.